é o texto que nós vamos ler nessa noite. Ainda estamos falando da série de mensagens Imitadores de Cristo, aprendendo com Jesus como agir, como ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Você achou? Amém? Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo 24. Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, por este momento de meditarmos na Tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, que não sejam apenas palavras ou ensino, mas que seja, Senhor amado, uma palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Meu Deus, que nós possamos deixar de lado agora as nossas preocupações, que nós possamos, Pai, dedicar esse tempo de atenção total, Senhor, à Tua palavra, aquilo que realmente fará diferença na nossa vida. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Faz conforme a Tua vontade neste lugar, nesta hora, Senhor, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada, falando ainda sobre o assunto dessa série de imitadores de Cristo, falamos sobre renúncia, compromisso, falamos de muita coisa, falamos de prioridade. E assim, você percebe que é uma caminhada. Ser discípulo de Cristo é uma caminhada, é todo dia. Todo dia tem algo para aprender. Você vai passar 20, 30 anos na igreja e você vai ter sempre o que aprender. E que o seu coração seja um coração ensinável, guarde isso. Que o seu coração seja um coração ensinável. Um coração que está sempre aberto a ser ensinado. Muitas vezes a gente permite que o nosso coração, e a gente vai falar de coração hoje, permite que o nosso coração se ache suficiente, se ache, eu não tenho mais nada para aprender. Eu já tenho 30 anos na igreja, tudo que está se falando ali eu já sei. Mas eu quero dizer para você que até que o Senhor volte, o nosso coração precisa ser ensinável. Precisa ser um coração que está sempre assim, eu quero ouvir. Eduardo abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do 19. Já sei até de có e salteado. Só que eu quero dizer para você que o Espírito Santo é quem fala aos corações. A gente lê um texto, a gente lê um livro secular, e ele fala sempre a mesma coisa. Ele ensina. Agora, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, então ela fala com você nesse momento, através de um versículo. Daqui a um ano você está vivendo uma necessidade, aquele mesmo versículo te enche de forma diferente, porque é o Espírito. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, nessa noite eu queria falar sobre o meu e o seu coração. O Sermão do Monte, ele é uma série de mensagens, um sermão muito conhecido, começa ali no final do capítulo 5, ou melhor, começa ali no capítulo 5, e termina lá depois, no início do capítulo 8, ensinamentos que Jesus pregou para aqueles que eram seus discípulos, seus seguidores. Então, de tempos em tempos que eu e você pode baixar um pouquinho o retorno, tá? De tempos em tempos nós precisamos revisitar o Sermão do Monte. Para lembrar, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso, mas é para que você não esqueça daquilo que é necessário para que a gente possa ser um verdadeiro seguidor de Cristo.
Conforme eu falei, eu vou falar do nosso coração. E existem algumas verdades sobre o nosso coração. A primeira delas é que ele é o centro das nossas vontades. Sabe quando a gente deseja muito uma coisa? Pois é, nasce primeiro no nosso coração, a gente planeja, né? O desejo nasce no nosso coração. O coração que a gente está falando aqui é o centro das nossas vontades. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele é enganoso. O profeta Jeremias disse lá que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então a gente já sai acreditando e entendendo que o nosso coração, o centro das nossas vontades, ele é enganoso. Porque ele é um coração, né, que a gente precisa, conforme eu falei para você no início, que o nosso coração precisa ser ensinável. O nosso coração, o meu e o seu, precisa ser lapidado todos os dias. Haverão dias em que o coração está muito sensível à voz de Deus, e a gente participa de um louvor, a gente ouve uma palavra, e aquela palavra nos preenche. E haverão dias, e você deve ter vivido isso já, em que você vai participar de um louvor, você vai ouvir uma palavra, e é como se o nosso coração estivesse completamente de pedra, sabe? Insensível, completamente insensível. Você ouve a palavra e ela parece que bate num colete que não permite que aquela palavra chegue ao nosso coração. Então, eu queria que você também não esquecesse disso. Não é à toa que Davi muitas vezes falou do seu coração. Davi foi intitulado um homem segundo o coração de Deus. Paulo vai dizer isso lá na carta, né, no livro de Atos. Ele vai dizer que, Atos capítulo 13, 22, você não precisa abrir, eu estou só contextualizando para você. Paulo falando, ele diz: e tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E esse homem, segundo o coração de Deus, era um homem que tinha um coração. Eduardo, mas Davi pecou. Sim, como eu e você pecamos. Mas Davi tinha algo muito interessante, que Davi tinha um coração ensinável. Davi tinha um coração que no momento em que algo acontecia, ele ia diretamente buscar o Senhor. Ele tinha um coração dependente. Eduardo, mas mesmo assim pecou? Pecou sim, porque nós nessa carne vamos pecar, infelizmente. Mas toda vez que a gente torna o nosso coração ensinável, a gente aprende mais. E quando você aprende, você não cai nos mesmos erros. Você não repete os mesmos erros. E você continua seguindo na sua jornada. Então vamos ao versículo 19, onde Jesus começa a falar sobre o coração. E a pergunta que eu quero deixar para você antes de ler esse texto é: onde está o seu coração? Você pode fazer aí um balanço? Onde está o seu coração hoje? Onde está o centro das suas vontades hoje? Eu não estou falando de presença na igreja, eu estou falando do seu coração. Aonde está o seu coração? Em que está o seu coração? Jesus ensinando aquele povo, aquela multidão, no Sermão do Monte, houve necessidade dele falar sobre isso, porque ele diz assim no versículo 19: povo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Me lembrei de uns filmes no meu tempo de infância, de tesouro. Quem aí lembra? Lembra? Vou dar um aí para você lembrar. Se você é novo como eu, você vai lembrar de um filme chamado Goonies. Alguém lembra? Eu estou sozinho. Já tem um pessoal aí fazendo as caras assim, né? Que tinha um grande... Obrigado, irmão. Obrigado, não estou sozinho. Que tinha um grande tesouro. E a caça ao tesouro era aquilo que as pessoas empenhavam. Outro aí que você vai lembrar, Indiana Jones, né? E o tesouro, aquela coisa toda. Uma coisa que eu quero salientar de todos esses filmes é o seguinte: eles investiam tudo. Alguns investiam uma vida inteira em busca de um tesouro. Outros investiam todo o dinheiro que tinham
em busca de um tesouro. Tesouro é algo que aponta para grande valor. Se alguém falar assim, olha, no seu terreno tem um grande... Olha, eu fiquei sabendo, você mora aqui nesse terreno? Moro. Olha, o meu avô disse para mim que nesse terreno tem um tesouro enterrado aí. O que você faria quando essa pessoa for embora? Tu fecha o portão, o que você vai fazer quando ele for embora? Será que você vai começar a cavar para achar o tesouro? Você vai falar, não, tudo bem, ó, isso é balela, isso é mentira. Tá bom, então, obrigado por ter falado. Não, eu não acredito nisso não. Fecha o portão, pega a pá, pega a picareta. Vamos cavar esse negócio, porque se tem um tesouro aqui, eu quero ter acesso. Sempre que se fala de tesouro, fala de valor. Fala de algo que as pessoas buscam muito. E não é diferente. Agora, nessa passagem, esse tesouro que Jesus está falando, ele vai revelar o coração. Esse coração que a gente está falando desde o início dessa pregação. Jesus enfatiza que vale mais os tesouros celestiais do que os terrenos. Isso passa por um coração ensinável. Porque desde muito pequeno a gente aprendeu a conquistar, a ter, a possuir. Você vai estudar para quê, menino? Você quando crescer quer ser o quê, menino? Não, isso aí não, eu queria ser bombeiro, gente, eu não podia ver um caminhão de bombeiro passando e eu vou ser bombeiro, passei longe de ser bombeiro. E alguns falavam outras coisas e você deve estar pensando aí no que você falava quando era pequeno, né? Alguma coisa você já falava desde pequenininho. Mas talvez a sua profissão tenha sido influenciada, a pergunta é, isso vai dar dinheiro? Alguns vão dizer, nessa caça pela profissão ideal, que importa que a profissão te traga satisfação, e não somente o dinheiro. Mas no fundo, as pessoas buscam aquilo que realmente traz dinheiro, traz recursos. Quero dizer para você que da mesma forma que Jesus estava falando para aquela audiência, há muitos e muitos anos atrás, já existia uma preocupação de alertar que vale mais os tesouros celestiais do que os terrenos. Sabe por quê? Os terrenos são passageiros. Talvez você já tenha comprado a roupa que você vai passar o ano novo, né? Olha, Eduardo, comprei uma roupa. Gente, a gente é crente, hein? Esse negócio de vou passar de branco para ter paz, vou passar de amarelo para ter isso, vou passar de vermelho para ter aquilo. Isso já ficou para trás. Vamos passar com Jesus, amém? Para que a gente tenha tudo o que a gente precisa, amém? Essa é a realidade. Mas talvez você tenha empenhado uma grande quantia em alguma coisa para passar essa virada de ano. Lamento te informar, mas talvez lá no meado de janeiro você já não dê tanto valor àquilo, mas você empenhou muita coisa para aquilo. É passageiro. Agora, as coisas celestiais são eternas. As coisas celestiais ninguém pode roubar de você. Uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, ninguém pode roubar de você. Um relógio talvez você possa ser roubado, um carro possa ser furtado ou batido, ou seja lá qual for o fim do bem material, mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, ninguém pode roubar de você. A experiência que você teve com Deus, ninguém pode roubar de você. Agora, tudo isso passa pelo coração. Eu só vou ter as coisas celestiais se eu priorizar as coisas celestiais. Se o meu coração estiver pronto para isso. É como se o coração fosse um grande copo, né? E você vai acrescentando coisas dentro daquele copo. Você vai colocando cada vez mais um pouquinho de líquido dentro daquele copo. Eu vou usar a água como exemplo. Você vai colocando água. E o nosso coração é assim, você vai enchendo ele diariamente de coisas. Se você optar pelas coisas celestiais, ele vai estar sempre cheio. E nunca vai estar, como é que eu vou dizer, completo, porque as coisas celestiais, Deus vai se revelando gradativamente na nossa vida. Agora, as coisas desse mundo, as coisas que preocupam o nosso coração, as coisas que atribulam a nossa mente, ele vai enchendo até o ponto que a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais espaço para as coisas celestiais, porque a gente está envolvido em muitas coisas. A gente está com muita coisa dentro do nosso coração.
O coração segue aquilo que nós mais valorizamos. E eu fiz uma pergunta para você, quando a gente começou a falar do versículo 19, 20 e 21. Eu perguntei, aonde está o seu coração? Quero dizer para você que o seu coração valoriza, o coração segue aquilo que você mais valoriza. O que você tem valorizado mais? Jesus estava ensinando aquelas pessoas sobre isso. Eu sugiro que você peça a Deus, assim como Davi fez. Coloca para mim, por favor, Natália, Salmos 51, versículo 10. Inclusive, a gente ia tocar essa música no louvor, mas trocamos ela. Olha o que diz Davi, no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Assim deve ser a nossa oração, porque a gente não pode esquecer do nosso coração. O centro das nossas vontades precisa estar cativo ao Senhor. Que a gente possa fazer essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, todos os dias. Que isso seja uma realidade. Mas Jesus não estava falando só sobre o tesouro, sobre aquilo que valorizamos, mas Ele estava falando sobre o coração. E o versículo 22 e 23 também está falando do coração. Coloca para mim, por favor, 22. Olha o que diz a palavra. Jesus continua dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Aqui ele faz um contraponto entre olhos bons e olhos maus. Os olhos bons, a forma que nós vemos, a forma como nós enxergamos a vida. Quando ele fala de olhos bons, ele está falando de olhos que provêm de um coração. Porque o centro da nossa vontade influencia naquilo que nós vemos, a forma como nós interagimos, a forma como nós nos relacionamos. Então, os olhos bons significam um coração simples, um coração íntegro e um coração que é focado em Deus. Percebe que você precisa cuidar do seu coração? Não apenas no cardiologista, mas você também precisa cuidar do seu coração em Deus. Porque dependendo do seu coração, os seus olhos, a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar os relacionamentos, a forma de enxergar o mundo será completamente diferente. E aqui Jesus faz esse paralelo entre olhos bons e olhos maus. Os bons são aqueles que são corações simples. Jesus é humilde, que nós possamos ser humildes. E quantos de nós não tem um coração, orgulhoso, um coração independente? Olha, se tem uma palavra aqui que não combina com crente, é independência. Se você se achar independente, eu sou independente, eu não dependo de ninguém. Cuidado com o seu coração. Porque talvez você esteja sem querer dizendo para Deus também: eu não dependo de ninguém, inclusive Deus. E a gente precisa aprender a ser dependente de Deus. O nosso coração precisa ser ensinado a ser dependente de Deus. E não é à toa que a gente passa por uns desertos de vez em quando. Você não passa aí por alguns desertos? Sabe qual é o objetivo do deserto? É ensinar. Para quê? E ensina quê? O nosso coração. Ensina o nosso coração a ser dependente. Ensina o nosso coração a ser simples, humilde, íntegro. Mas ele também fala dos olhos maus, não somente dos olhos bons. Quando ele fala dos olhos maus, isso representa o total inverso. Aquele coração que é ganancioso, aquele coração que inveja, aquele coração que tem um desejo demais por riquezas. Eduardo, tem problema eu querer dinheiro? Não tem problema. O problema é quando você amar mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro não é a razão de todos os problemas. O amor ao dinheiro é a razão de todos os problemas. Então, mais uma vez, eu perguntei tempos atrás, onde está o seu coração? E agora eu estou perguntando para você, como está o seu interior? Será que você está focando demais nessas coisas? Na ganância, na inveja, no desejo demais
por riquezas. Nós, como crentes, na época em que vivemos um desafio muito grande, irmãos. Porque o pastor prega aqui, a gente aprende todos os dias a depender de Deus. E depender de Deus significa assim, eu tenho algo para fazer lá na frente, Deus te deu um trabalho, mas Ele também há de abrir portas. Ele faz milagres. E parece que às vezes a gente esquece disso. Quem aqui já viveu um milagre de Deus? Você já viveu um milagre de Deus? E eu estou falando de coisas até físicas mesmo, de coisas materiais, uma porta que se abriu, uma promoção que apareceu no impossível, uma mudança de regra que te beneficiou. Isso é cuidado de Deus. E parece que a gente esquece isso. E aí o nosso coração, ao invés de ser um coração simples, um coração íntegro e focado em Deus, ele fica um coração que preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. A gente enche o nosso coração, o nosso interior, dessa ganância, dessa busca exagerada pelas coisas. E aí com isso, nós ficamos com esses olhos maus. A forma de ver. Tem pessoas que falam assim, como eu já disse várias vezes, você está no trabalho e tem uma pessoa lá precisando de alguma coisa, você não, farinha pouco, o meu pirão é primeiro, igual esses ditados antigos aí. Eu vou ver primeiro o meu, amigão. Você corre atrás do seu problema. Até nós cristãos às vezes nos pegamos, sabe por quê? Porque o nosso coração precisa ser tratado. Quando o nosso coração não está sendo tratado, não está sendo ensinado constantemente, a gente pensa assim, a gente olha assim, a gente até mesmo passa pela pessoa e simplesmente... Por quê? Porque o nosso coração precisa ser ensinado. Se o olhar, a intenção interior estiver corrompida, toda a vida será afetada. Se o nosso coração estiver corrompido por essa ganância, por esse desejo, toda a nossa vida espiritual estará afetada. O olhar, esse olhar que Jesus fala, ele revela qual é a nossa condição espiritual. Percebe como o coração é importante? Então eu fiz a primeira pergunta para você, onde está o seu coração? Fiz para você também como está o seu interior, e agora eu quero fazer a última pergunta. Quem é o seu Senhor? E aí vamos ao versículo 24, onde Jesus termina falando o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus aí é muito enfático, direto. E eu quero ser direto na pergunta também: quem tem sido o seu Senhor? É aquela pergunta que eu faço e você não precisa responder verbalmente, mas eu quero que você pense sobre isso. Quem tem sido o seu Senhor? É como um divisor essa pergunta. A pergunta é: a quem servimos? Aos desejos do nosso coração, à ganância do nosso coração, ao que Ele manda, ou nós estamos escolhendo servir ao Senhor, que deveria ser o Senhor do nosso coração? Por diversas vezes a gente vê na palavra, e eu creio que o objetivo de Jesus era, Ele não queria as riquezas daquela pessoa, como Ele hoje ainda não quer as riquezas das pessoas. Sabe o que Ele quer de você? Sabe o que Ele requer de você? Seu coração. Ele requer de você o seu coração. É somente isso. Jesus chega a um ponto decisivo. É impossível, irmãos, dividir o coração. Ou a gente está, como ele diz ali, ninguém pode servir a dois senhores, pois irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Não dá para dividir o nosso coração. Então eu quero te encorajar nessa noite a você fazer esse balanço. Quem tem sido o seu Senhor? E que você possa fazer uma decisão nessa noite. Meu coração tem ficado dividido, Eduardo, eu tenho pensado em muitas coisas, eu fico meio vacilante. Eu quero te encorajar a fazer a melhor decisão que você pode hoje, que é decidir que o seu coração pertence completamente a Deus, a mais nada. Que o objetivo do seu coração é esse. Aqui ele falava sobre esse desafio entre um coração temente a Deus e um coração declinado ao amor às riquezas.
Me lembro agora de Zaqueu, aquele homem que tinha muitas riquezas, não tinha? Ele era o chefe dos publicanos, enriquecido por uma riqueza completamente corrupta. E quando ele ouve falar de Jesus, ele venceu os seus limites, a sua baixa estatura, subiu numa árvore. E Jesus olha no meio daquela multidão, para e pensa. Eu queria que você pudesse se transportar para aquele momento. Uma multidão, um homem pequeno. Aquela multidão vindo, ele ia passar desapercebido, mas não aos olhos de Jesus. E de repente ele sobe na árvore para poder ver Jesus. E aí naquele momento Jesus, desce daí, Zaqueu, que hoje eu quero estar na sua casa. E a palavra vai dizer que quando Jesus entrou na vida daquele homem, ou seja, quando aquele homem abriu mão daquelas riquezas e colocou a sua vida diante do Senhor, houve uma transformação não só nele, mas na casa dele. Percebe que não dá para ter um coração dividido? Naquele momento Zaqueu falou assim, eu abro mão, eu restituo quem eu fraudei. O que ele estava dizendo naquela hora? Gente, eu estou abrindo mão. Meu coração era dividido, agora não mais. Eu quero um coração completo nas mãos de Deus. Não é uma questão de tentar equilibrar. Guarde isso. Não dá para equilibrar o coração. Não é uma balança que você põe Deus do lado e vem colocando as coisas do mundo do lado. Lembra daquelas balanças antigas? Que você coloca de um lado um pezinho, né, o produto, e vem colocando os pezinhos do lado? Pois é, não dá. Não tem como fazer um equilíbrio. Coração com Deus é exclusividade. Seu coração, o meu coração, precisa ser exclusivo. A gente não pode dividir com nada. Sabe por quê? Aquele que é o nosso Senhor revela, aquilo que é o nosso Senhor revela a verdadeira devoção. Aquilo que nós adoramos, aquilo que nós colocamos como Senhor na nossa vida, nós vamos colocar toda a nossa devoção, todo o nosso entusiasmo. Então esse balanço eu gostaria que você fizesse nessa noite. Porque se tem uma realidade é que a nossa lealdade deve ser total a Deus. Eu quero fazer 3 perguntas para você, que são essas 3 perguntas, e eu vou fechar com elas para que você guarde essas 3 perguntas e possa meditar. A passagem é pequena, você pode ler em casa Mateus 6, do 19 ao 24, mas eu queria que você guardasse essas perguntas. Onde está o seu coração? Como está o seu interior? E quem é o Senhor da sua vida? Você pode ficar de pé? Eu queria a ajuda do Ministério de Louvor. Dá para a gente fazer o crime, meu Deus, agora? Vamos fazer esse hino que a gente não conseguiu fazer no louvor, crie em mim, ó Deus. É verdade.